Héctor Souza, um milionário mexicano, perdeu sua carteira cheia de dinheiro em um bairro pobre durante uma viagem com sua filha. Quando um menino de rua a encontrou e a devolveu intacta, ele pediu uma coisa inusitada como recompensa, o que fez o experiente milionário e sua filha caírem em choro. Héctor Souza estava em uma balsa, voltando de um passeio turístico para a cidade de San Diego, na Califórnia, quando percebeu que sua carteira não estava mais no bolso de sua calça. O homem era um milionário que já tinha inclusive sido matéria da Forbes anos antes, pois além de fazer parte da elite dos super ricos do México, Héctor Souza era mais conhecido como um filantropo. Desde os anos 90, ele investia em grandes redes de varejo, ao mesmo tempo em que promovia grandes arrecadações de dinheiro para levar alimentos, roupas e atendimento médico a pessoas de seu país e da América Latina que passavam por dificuldades. Naquele dia, o milionário estava em uma atração turística na costa oeste dos Estados Unidos, acompanhado por sua filha, Margarida Souza, que tinha acabado de completar 18 anos. A menina já tinha viajado para aquele país com seu pai algumas vezes, mas nunca tinha passado tempo suficiente por lá para conhecer tudo o que queria. Quando completou a maioridade, pediu que a comemoração fosse feita nos Estados Unidos. Seu pai então tirou uma semana de férias para acompanhá-la. O filantropo ligou para um de seus amigos, que era administrador de uma rede de hotéis de luxo na Califórnia, e explicou a situação. O homem organizou toda a viagem do empresário e de Margarida, como se fosse para sua própria filha. Já faziam 3 dias que pai e filha estavam nos Estados Unidos. Tinham visto a Disney, passado por Los Angeles e agora estavam em San Diego, onde tinham acabado de visitar a ilha de Coronado e ainda queriam conhecer o zoológico ou o parque aquático no dia seguinte. Apesar de ser um destino valorizado naquela região, Coronado possuía um bairro pobre com uma grande comunidade mexicana, e Héctor queria conhecer suas ruas e habitantes. Margarida não gostou de o pai incluir a visita ao local durante seu aniversário. Afinal, ela não tinha interesse algum nos bairros pobres dos Estados Unidos, mas a jovem suportou aquilo para não criar caso. Era verão e o barco estava cheio de turistas. Pai e filha já tinham feito um dos percursos e estavam voltando para a cidade. Foi quando o barco já estava perto do porto que Héctor procurou a carteira em seu bolso e não a encontrou. Procurou em outros bolsos, perguntou se a filha tinha visto e olhou em volta. Margarida perguntou se fazia tempo que ele tinha usado a carteira e Héctor disse só ter usado seu dinheiro na ilha, quando visitou o bairro pobre e comprou uma lembrança do local. Sabia, eu falei pra não irmos lá, pai. É claro que você foi furtado, protestou Margarida. Héctor corrigiu a filha, pois não sabia se tinha sido roubado. Disse que ele mesmo pode ter perdido a carteira em algum lugar, inclusive naquele barco cheio de turistas do mundo todo. Margarida então respondeu: olha as pessoas que estão à nossa volta. Com certeza já teriam devolvido se tivessem achado, não acha? Héctor disse apenas que esperava que quem quer que tenha pegado ou achado sua carteira, que entrasse em contato e a devolvesse. Margarida não sabia, mas em breve aquilo teria um impacto sério em sua vida. Mais de 2 horas depois, de volta ao hotel, Héctor Souza não recebeu nenhuma ligação de alguém que tenha encontrado sua carteira. Os funcionários do barco turístico também procuraram em todo lugar e não acharam nada. Estavam apreensivos, pois o milionário poderia inclusive processar a empresa de transporte, mas ninguém mostrava mais preocupação do que Margarida Souza, a filha daquele poderoso senhor. Ela sabia que além do dinheiro em espécie, havia vários cartões de crédito na carteira do pai que eram absolutamente necessários para sua tão sonhada comemoração de aniversário. Nervosa, Margarida disse que o pai tinha sido roubado com toda certeza, enquanto estavam na ilha. Você não percebe que essas pessoas usam você, pai? Você foi até aquele bairro de pobres com tanta boa vontade que acabaram fazendo o senhor de tolo, disse ela, irritada. E no meu aniversário você me levou justo em uma periferia. Olha o que a gente ganhou com isso. Héctor respirou fundo e disse que amava Margarida, mas que ela tinha que aprender mais sobre a vida. Estava chegando à maioridade, mas ainda tinha muito o que viver. Você acha que a vida foi boa e fácil pra mim desde sempre? Eu já estive do outro lado, menina, disse o filantropo. Héctor a lembrou que tinha nascido ele mesmo em um bairro simples da cidade do México. Sua mãe era cozinheira e seu pai alfaiate. Com 14 anos, Héctor começou a trabalhar em uma loja de departamento da capital para ajudar com as despesas da casa. Só pôde estudar o que queria quando já tinha 24 anos, época em que tinha um cargo de supervisão na loja. Contou a filha que teve que engolir muitos sapos de chefes e de clientes até chegar àquela posição, que tinha pegado muito ônibus na vida para conseguir ir trabalhar todos os dias e às vezes não conseguia nem tomar o café
café da manhã, outras vezes tinha que pular o almoço. Mas as coisas tinham dado certo para ele no final. Tive sorte, sabe? Sorte também pode mudar uma vida, minha filha, ele disse. Lembrou de quando conheceu a esposa, mãe de Margarida, no final da faculdade, e de como ela morreu vítima de uma tuberculose. Embora já fosse um homem muito rico, nada que o dinheiro pudesse comprar foi suficiente para salvar a esposa da doença. Foi um duro golpe em sua vida, mas também foi um lembrete de que deveria manter a humildade. E foi depois desse episódio triste, quando Margarida tinha apenas 3 anos, que Héctor Souza passou a ser conhecido também como filantropo. Embora os planos de comemorar o aniversário tivessem sido prejudicados, pelo menos ele e Margarida podiam estar em segurança, no conforto de um hotel 5 estrelas que já tinha sido pago um mês antes. Um privilégio para poucas pessoas nesse mundo, ele lembrou. A filha escutou tudo em silêncio. No dia seguinte, o telefone do milionário tocou. Era um número que ele não conhecia. Quando atendeu, a pessoa do outro lado da linha disse que estava com a carteira dele e passou um endereço que ficava um pouco distante, fora da área turística. Ao ver o pai se levantar com um sorriso no rosto, Margarida protestou. Pai, pensa um pouco. Pode ser um golpe ou uma armadilha. Quem garante que acharam mesmo sua carteira? Héctor respondeu que não teria problema nenhum. Quem ligou tinha voz de criança e parecia confiável. Margarida então telefonou para o segurança que fazia a escolta dele sempre que necessário e explicou o que estava acontecendo. O segurança apareceu no quarto de Margarida e tentou fazer Héctor desistir de ir até aquele endereço. Mas Héctor simplesmente responde que iria confiar em sua intuição, buscando sua carteira para seguirem com as comemorações que aquela viagem prometia. E assim, os 3 saíram do hotel de luxo e foram em direção à avenida ali perto. Conforme o segurança dirigia pela avenida, eles saíram da área turística e chegaram a outro bairro, muito mais modesto e menos iluminado. Margarida estava assustada. Seu aniversário tinha virado uma aventura perigosa. Cada moto que passava pelo carro deles fazia seu coração acelerar. Se paravam em algum semáforo, então, ela ficava tensa e imóvel, olhando os veículos ao redor, como se esperasse que uma mão apontasse a arma para eles. Ter um segurança junto não fazia com que a garota se sentisse mais tranquila ou protegida. Aquele lugar era muito estranho. Já Héctor não sentia medo algum. De alguma forma, aquele lugar o lembrava de sua juventude. Margarida não entendia como o pai poderia estar tão relaxado. Afinal, não era apenas a segurança dele que estava em jogo, mas a dela também. Enfim, chegaram ao local indicado, em uma região cheia de casas bem simples. O segurança não deixou Héctor descer do carro. Ele bateu palmas e, de fato, uma criança apareceu. Trazia a carteira do homem em suas mãos pequenas. Ficou esperando no portão enquanto o segurança levava o item até o filantropo. Héctor logo viu que era mesmo a sua carteira e, ao abri-la, viu que todos os seus documentos, cartões e dinheiro estavam lá ainda. Não tinha um centavo sequer faltando. O menino devia ter no máximo 13 anos. Era magrelo, tinha olhos vivos e uma roupa comum que não parecia muito nova. Certamente a situação dele não era muito melhor do que a de Héctor quando tinha aquela idade. O milionário então desceu do carro junto de sua filha e agradeceu ao menino por ter devolvido a carteira. Garoto, você me salvou de muitas dores de cabeça. Obrigado, disse ele. O garoto aproveitou a simpatia daquele homem bem vestido e perguntou se ele poderia lhe dar $2. Ao ouvir isso, Margarida começou a rir de nervoso. Ai, tá vendo? Eu não disse. Ainda bem que trouxemos o segurança, disse ela. Qual o problema, filha? Perguntou Héctor. Entrega logo todo o dinheiro pra ele antes que os comparsas dele apareçam, pai. Vamos embora daqui. O menino ficou encabulado com a reação de Margarida e explicou. Não é nada disso, senhora. Eu só não tenho telefone. Então eu precisei usar o único dinheiro que eu tinha pra ligar pro senhor de um telefone público. Eu passei a noite ontem pedindo na rua, mas não consegui nada. Então, usei o dinheiro que eu tava guardando pra comprar um bolinho pra minha irmã. Amanhã é aniversário dela. Héctor se interessou pela história do menino e pediu que ele contasse mais, para completo horror de Margarida. O garoto então disse que se chamava Paul e que não se lembra muito bem de seu passado e do que tinha vivido em seus primeiros anos de vida. Não tinha conhecido o pai e vivia com a mãe e a irmã nas ruas há mais de 1 ano. A alguns quarteirões dali havia um espaço onde vários sem-tetos se reuniam para passar a noite e era lá que estava o que restou de sua família. Paul disse que quando ainda moravam num pequeno apartamento, lembrava-se de ter feito o aniversário e do bolo que a mãe fez para comemorar. Tinha sido a única festa que o menino teve na vida. O bolo era pequeno e só havia a mãe e a irmã menor para cantar os parabéns. Mas aquela era a memória mais feliz de sua vida. E agora, mesmo tendo sido despejados, ele queria garantir que sua irmã sentisse a mesma felicidade. Por isso, Paul estava pedindo dinheiro na rua para tentar comprar um bolo para sua irmã. Margarida não consegue conter as lágrimas e leva as mãos
ao peito. A garota, que até pouco tempo estava assustada com aquele lugar e desconfiada das intenções do menino, agora sentia-se envergonhada por ter feito julgamentos tão precipitados. Para completar, a irmã de Paul fazia aniversário no mesmo dia que ela. Surpreendendo a todos, Margarida entregou um cartão do hotel de luxo em que estava hospedada para Paul, dizendo para ele, a mãe e a irmã irem até lá no dia seguinte. Ela pediu permissão a seu pai e abriu a carteira dele, retirando 3 notas de $100, entregando ao menino. Paul, use esse dinheiro para comprar roupas para você e sua família, tá bom? Senão, infelizmente, é bem capaz de vocês não conseguirem sequer chegar até a recepção do hotel, ela disse. Então todos se despediram. No caminho de volta, Hector Souza pediu que o segurança os levasse até o restaurante que ele havia reservado para a comemoração do aniversário de Margarida, mas ela o interrompe e pede para voltarem direto para o hotel. O que houve, filha? O milionário quis saber. Pai, o que gastaríamos em uma noite nesse lugar daria para alimentar a família de Paul por 1 mês. Vamos só voltar pro hotel e a gente pede uma pizza enquanto planejamos o que fazer amanhã. Pode ser? Hector concordou. Ele se virou e olhou com orgulho para sua filha. Seus anos como filantropo pareciam ter finalmente gerado algum efeito positivo em sua filha. No dia seguinte, logo cedo, Paul, sua irmã Cindy e sua mãe Elizabeth conseguiram ir até uma loja de roupas. Saíram de lá com peças novinhas e sentindo-se muito bem. O dinheiro que Margarida tinha dado a eles foi suficiente não apenas para as roupas, mas também para tomarem um café da manhã que não tinham há mais de 1 ano, para pagar as passagens de ônibus até o hotel e ainda sobrar. Ao chegarem ao lugar e perceberem que era um hotel 5 estrelas, eles ficaram tímidos. A mãe de Paul sempre sonhou conhecer um lugar daqueles e agora que estava ali, não sabia como agir. Ao entrarem no lobby, uma recepcionista encaminhou a família para um jardim com gramado verde e uma mesa com flores e enfeites coloridos. A irmã de Paul disse que era o lugar mais lindo que já tinha visto. Os olhinhos dela brilhavam. Margarida apareceu e disse que era tudo para ela, e a menina não conseguiu conter sua felicidade. Hector havia pedido ao amigo que supervisionava a rede de hotéis para convidar todas as famílias hospedadas que tivessem crianças para uma festa de aniversário, e de fato, muitas delas compareceram ao jardim, correndo e brincando com Cindy e Paul. Margarida estava tão contente quanto as crianças. Pela primeira vez, ela entendia como seu pai se sentia ao ajudar pessoas. Paul e Cindy provaram mousse pela primeira vez e se lambuzaram com um enorme bolo de chocolate. Elizabeth, a mãe de Cindy e Paul, estava emocionada com tudo aquilo e ganhou um abraço de Margarida, que também tentava segurar as lágrimas em seu primeiro dia com 18 anos de idade. Hector sabia que uma festa de aniversário não seria suficiente para ajudar aquela família. Então levou Elizabeth até o seu amigo supervisor do hotel. O milionário explicou que ficou muito surpreso ao ver que o filho dela tinha devolvido a carteira nas mesmas condições em que foi encontrada, apesar da dificuldade em que ele e sua família viviam, e que se o filho tinha uma índole daquelas, aquilo só poderia ser reflexo de uma boa criação. Meus parabéns por sua integridade, ele disse. E Elizabeth agradeceu. O supervisor do hotel então disse que talvez pudesse ajudá-la. Recentemente descobri que minha chefe de limpeza estava envolvida em um esquema de pequenos furtos dentro do hotel. Ela e 2 funcionários furtavam itens de nossos hóspedes estrangeiros e eles só se davam conta ao voltarem para seus países, disse o supervisor, deixando Elizabeth confusa. Então o homem explicou que, ao identificarem os envolvidos, demitiram todos e agora precisavam renovar a equipe, que deveria ser chefiada por uma pessoa íntegra e de muita confiança. Não sei se foi apenas sorte ou algo mais, dona Elizabeth, mas quando seu filho devolveu aquela carteira intacta, ele alterou o destino de toda a sua família. Se a senhora quiser, eu gostaria que a vaga de chefe das camareiras fosse sua. O que me diz? Disse o supervisor. Elizabeth ficou de boca aberta. Nunca tinha sonhado que um dia colocaria os pés em um hotel como aquele, e agora estava vendo não só uma festa para sua filha, como também recebendo uma oferta de emprego. Encabulada, ela disse que não sabia se teria a competência para o cargo, e o supervisor prontamente respondeu: Horas, dona Elizabeth, o mais importante a senhora já tem: caráter e integridade. Na semana seguinte, a vida daquela família amanheceu diferente. Paul e Cindy pegaram um ônibus para a escola. Tinham roupas novas e material escolar. Elizabeth pegou um ônibus para a orla da cidade, onde entrou no hotel 5 estrelas para iniciar seu novo emprego. Ela se sentia a mulher mais sortuda do mundo. Já Hector e Margarida continuaram a viagem que tinham programado, porém, nada mais proporcionava a mesma felicidade que Margarida tinha sentido durante a festa no jardim do hotel. Ela olhou para seu pai
e enfim percebeu por que ele nunca se contentou em ser apenas um milionário. O que o deixava realizado mesmo era fazer o bem para os outros. Agora, ela entendia isso. Se você gostou da história, peço por favor para que deixe um like. E esse outro vídeo que tá aparecendo na tela agora, provavelmente vai te emocionar também. Boa sessão e até o próximo vídeo.